Que a nossa vida seja um testemunho vivo da glória e bondade do Senhor, glorificando-o em tudo o que fazemos, pois Ele nos criou maravilhosamente para esse propósito. Salmos 86:12. Olá, irmãos e irmãs, eu me chamo Clark Silva e você está no Conexão Divina. Acompanhe comigo e esclareça sua grande dúvida. Afinal, para que fomos criados? Por qual motivo Deus nos criou? Deus é um ser de grande criatividade e encontra alegria na obra de criação. Ele é também um ser pessoal e experimenta prazer em estabelecer relacionamentos genuínos com outras criaturas. A culminação desse processo criativo foi a criação do homem, representando o ápice da obra divina. Gênesis, no capítulo 1, versículos 27 ao 29, declara: Então Deus criou o homem à sua própria imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivente que se move sobre a terra. Deus proveu abundantemente para suas necessidades, fornecendo todas as plantas que dão sementes e árvores cujos frutos serviriam de alimento. Diferentemente da criação dos animais, onde Deus simplesmente ordenou que surgissem, ao criar o homem, ele deliberadamente decidiu: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Enquanto os outros seres se reproduzem segundo suas próprias espécies, o homem é singular, feito à imagem de Deus e refletindo essa imagem em sua própria essência. Os termos imagem e semelhança são empregados de modo intercambiável, referindo-se à afinidade espiritual, racional e moral entre o homem e seu Criador. Somente o homem possui a capacidade para a vida eterna, comunhão, discernimento moral, autoconsciência, fala e adoração. Assim, Deus estabeleceu um grande abismo entre o homem e as demais criaturas. Mesmo após a queda, o homem ainda retém essa imagem divina, ainda que manchada. Tiago 3:9 afirma: Com ela bendizemos o nosso Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. O uso do pronome plural nós provavelmente reflete uma forma majestática de expressão na gramática e sintaxe hebraica. Continuando em Gênesis 2:22-24, vemos que Deus cria a mulher a partir da costela do homem e a apresenta a ele. Adão reconhece essa união especial, declarando: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Assim, estabelece-se o princípio da união matrimonial, onde homem e mulher deixam seus pais para se unirem e tornarem-se uma só carne. O exercício de domínio não é um atributo da imagem divina, mas sim uma consequência dela. O livro de Hebreus, nos versículos 7 a 10 do capítulo 2, explica que o homem foi criado um pouco menor que os anjos, contudo, coroado de glória e honra, e colocado por Deus como administrador sobre suas obras. Todas as coisas foram sujeitadas debaixo dos pés do homem, indicando que nada está fora de sua autoridade. No entanto, embora ainda não vejamos todas as coisas submetidas a ele, contemplamos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos e coroado de glória e honra por ter passado pela morte. Isso foi necessário para que, pela graça de Deus, ele pudesse experimentar a morte por todos, trazendo muitos filhos à glória e aperfeiçoando o autor da salvação deles através do sofrimento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 27 e 28, confirma que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Entretanto, quando diz que todas as coisas foram sujeitas a ele, está implícito que aquele que sujeitou todas as coisas é exceção.
Quando todas as coisas estiverem submetidas a Cristo, então ele próprio se sujeitará àquele que o sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Sendo feitos à imagem e semelhança de Deus, os seres humanos têm a capacidade inerente de conhecer a Deus, amá-lo, adorá-lo, servi-lo e ter comunhão com Ele. Deus não criou os seres humanos por necessidade, pois Ele é autossuficiente. Ele nos ama, mas esse amor não se baseia em uma necessidade de nossa existência. Se nunca tivéssemos existido, Deus ainda seria Deus, o inalterável. Conforme declarado em Malaquias 3:6 e Êxodo 3:14, Ele é aquele que é. E essa é a mensagem que Moisés deveria transmitir aos filhos de Israel. O Ser Supremo, o Eu Sou, jamais experimentou insatisfação com sua própria existência eterna. Ao criar o universo, ele agiu de acordo com sua vontade soberana e perfeita, uma vez que ele próprio é perfeito. Sua ação foi nada menos que impecável, e tudo o que ele fez foi extraordinariamente bom, como declarado em Gênesis 1:31. Resumidamente, a resposta à pergunta sobre por que Deus nos criou é simples: foi para seu próprio prazer. Como indicado em Apocalipse 4:11, toda a criação existe para glorificar o Senhor, pois Ele é o Criador de todas as coisas, e por sua vontade elas foram formadas. Esta verdade é reiterada em Colossenses 1:16, enfatizando que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Entretanto, é importante ressaltar que a criação da humanidade para o prazer de Deus não implica que fomos criados meramente para entreter ou divertir o Criador. Ao contrário, Deus, sendo um ser criativo, encontra alegria em sua criação. A questão de por que estamos aqui é fundamental, ligada à nossa busca por propósito e significado pessoal. Esta questão molda nossa autoimagem e influencia nossa interação com o mundo ao nosso redor. Enquanto algumas pessoas podem acreditar que os seres humanos surgiram por acaso, a verdade bíblica é clara. Fomos criados por um Criador inteligente com um propósito definido. Gênesis 1:27 revela que fomos feitos à imagem de Deus, com a finalidade de governar sobre sua criação. No entanto, a escolha do primeiro homem e mulher em desobedecer a Deus trouxe pecado e morte ao mundo, separando a humanidade de seu Criador. Essa separação nos leva a questionar nossa identidade e propósito. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual é o nosso propósito? Estas são indagações essenciais que nos confrontam, especialmente se não temos uma conexão sólida com Deus. Em última análise, nosso propósito é trazer glória a Deus neste mundo caído e fazer conhecido seu nome aos outros. Isaías 43:7 destaca que fomos chamados e criados para a glória de Deus. Mateus 28:18-19 instrui os seguidores de Jesus a fazerem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estas passagens bíblicas confirmam que os seres humanos não são acidentes, mas foram criados com um propósito definido, para glorificar a Deus e desfrutar de comunhão com Ele. Em última análise, nossa presença aqui na Terra é para glorificar a Deus. Esta verdade é aplicável a cada indivíduo, como indicado em Salmo 139:16, que revela que Deus controla intimamente o início, a duração e o propósito de cada vida humana. Em nossas confissões, podemos nos unir às palavras de Agostinho de Hipona. Fizeste-nos para ti, ó Senhor, e o nosso coração está inquieto até que encontre repouso em ti. O propósito central de nossa existência, conforme expresso no capítulo 2, é buscar a reconciliação com Deus. Ele nos convoca, em todos os lugares e em todos os tempos, ao arrependimento. Como narrado em Mateus 17:30, Jesus assumiu nossa punição, morrendo em nosso lugar para expiar nossos pecados.
Romanos 5, 6, 8 ressalta que Cristo deu sua vida pelos pecadores, demonstrando o amor de Deus ao nos redimir enquanto ainda éramos pecadores. Através de sua ressurreição, ele triunfou sobre o pecado e a morte, restaurando o relacionamento que fora rompido na queda da humanidade. Romanos 5, 9 e 10 continua enfatizando que, uma vez justificados pelo sangue de Cristo, somos salvos da ira divina. Se, enquanto éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte de seu Filho, então, certamente, agora que fomos reconciliados, seremos salvos por sua vida. A Bíblia declara claramente que Deus não deseja que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro 3:9. Ele aguarda pacientemente, desejando que todos se voltem para Ele. Nosso propósito, então, é servir e seguir ao Senhor. Como declarado em Eclesiastes 12:13, o dever de todo homem é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Servir ao Rei do Universo é o mais alto propósito que podemos abraçar. Como afirmado no Salmo 84:10, um dia nos átrios do Senhor é preferível a 1000 em qualquer outro lugar. Aqueles que se encontram perdidos em relação ao seu propósito podem buscar prazer, riqueza ou fama como o fim último da vida. No entanto, todas essas buscas são vãs, como nos lembra o livro de Eclesiastes. Uma razão central para a nossa existência é nos prepararmos para a jornada inevitável após a morte. O livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nos lembra que é inevitável a morte física de todos os seres humanos, seguida do juízo divino. Jesus, em sua sabedoria eterna, nos questionou sobre o valor de ganhar o mundo inteiro se isso significasse perdermos nossa alma. Ele nos convida a considerar o que daríamos em troca de nossa alma. Encontramos o propósito de nossa existência ao compreender, glorificar e servir ao Senhor. Mesmo nas atividades mais comuns do dia a dia, podemos glorificar a Deus, como nos lembra 1 Coríntios 10:31. Cada um de nós foi criado de maneira única e podemos glorificar a Deus de formas singulares, utilizando nossas personalidades, talentos e dons, conforme destacado em 1 Pedro 4:10, 1 e 11. Deus nos formou de maneira maravilhosa, como expresso nos Salmos 139, 13 e 14. Ele é digno de todo louvor e glória, pois nos criou, nos amou e nos redimiu através de Cristo. Nossas vidas devem ser testemunhos vivos de sua graça e bondade. Ao contemplarmos a vastidão do universo e a complexidade da vida, somos desafiados a refletir profundamente sobre nossa existência e propósito. Nossa jornada terrena, com seus momentos efêmeros e questões eternas, nos leva a buscar um significado que vai além do material e alcança o espiritual. Somos obra e artífice, criaturas moldadas à imagem de um Criador que nos convida a compartilhar de sua glória e participar de sua obra eterna. Em meio às incertezas e buscas desta vida, Jesus Cristo se revela como o caminho, a verdade e a vida, conduzindo-nos à reconciliação com Deus e despertando nossa verdadeira identidade como filhos e filhas do Altíssimo. Ao colocarmos Jesus no centro de nossa existência, descobrimos um propósito que transcende as limitações temporais e materiais. Somos convidados a imitar o Mestre, tornando-nos faróis de esperança em um mundo sedento de luz. Se você deseja se reconciliar com Jesus Cristo ou iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, declare: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Muito prazer em ter você nessa jornada espiritual. Nos siga para sempre, estar atualizado no mundo bíblico. Curta e compartilha essa linda história. Fiquem com Deus e até a próxima.